Olá, vamos continuar o assunto que estamos falando porque ele é muito importante. E com certeza Yalhucha está precisando que esses assuntos sejam divulgados com urgência para todos. Não importa, importa que ele quer. E quando ele quer, não há quem possa frustrar. Eu comecei mostrando e vou continuar. Nós falamos do protestantismo de Yalhucha HaMehushai, que é aquele protestantismo que começou lá em Yalhucha Auleim. Nós já falamos isso no início, através de 12 discípulos. Depois de Yalhucha trabalhar por praticamente 28, 29 anos com os sacerdotes, procurando fazer deles o ministério para continuarem a divulgar as verdades. Só precisava eles aceitarem a reforma que precisava ser feita, porque havia no meio do sistema sacerdotal uma doutrina equivocada, mas o mestre estava disposto a ensiná-los e a preparar eles para a segunda etapa, porque até ali onde foi o nascimento dele e praticamente chegou o dia da morte do Cordeiro, precisava-se de reforma. Então ele lutou com esses sacerdotes, mas o que eles sabiam dizer é que eles eram filhos de Abraão e que o mestre estava querendo mudar a lei dada por Mehushua. Mehushua, para vocês que não entendem, é Moisés, né, que ele chama, um pagão. Então, não tinha nada a ver com o raciocínio deles, mas Yalhucha queria preparar eles para um trabalho de transformação, porque todas as cerimônias que foram feitas no sacerdócio, na tribo dos levitas, todas elas diziam respeito a Yalhucha. Era para o nascimento de Yalhucha HaMehushai. Então, quando ele nasceu e chegou o dia, completando ali os 4.000 anos da existência do povo no planeta Terra, porque nós entramos para o planeta Terra depois do pecado de Adão, né? Já tinha 4.000 anos que eles moravam no jardim, mas aí quando eles caíram, saíram para morar aqui no planeta Terra. Então de lá começa uma nova fase de vida para os seres humanos, agora caídos. Foi tão tal que o Criador criou o sol, a lua, as estrelas, né? Isso está lá dizendo em Bereshit, capítulo 1, versículo 14, que aconteceu no quarto dia, dia milenar, não era dia de 24 horas. Mas de lá para cá, os dias passaram a ser de 24 horas. Até que essa palavra dia também, ela está paganizada, viu? A palavra é Yarmiur, para dia, no lugar de dia. E luminar, tá? Pode ser também, porque deriva da mesma palavra, de luz, né? Que eles chamam luz, não tem nada a ver. Então o que acontece? Daí por diante, o Salvador tentou incluir os sacerdotes na continuação, que eles assumissem o mesmo sacerdócio que os 12 discípulos assumiu, mas que fosse feita a reforma, e eles não aceitaram. De forma nenhuma eles aceitavam. Eles condenavam Yalhucha, dizendo que Yalhucha era falso profeta e que eles não aceitavam ele como filho de Yalhurim, aquele que foi prometido. No livro de Manialro, Mateus capítulo 23, do verso 36, se não me engano, ao 38, fala do lamento de Yalhucha Auleim. Lá está dizendo Jerusalém, nome pagão Jerusalém. Yalhucha Auleim, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quisera eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os pintos debaixo das asas. O teu tempo veio e tu não soube entender. Da agora em diante a tua casa ficará deserta, até que venha dizer: bendito que vem em nome de Yalhucha HaMehushai, ou seja, de Yalhurim. E ali ele encerrou
com aquele povo do sacerdócio. E da agora por diante ele cria o sacerdócio dele diferente. Ele ajunta exatamente os 12 homens, nos quais ele coloca o nome de discípulos. E ali já estava no extremo do tempo. E ele passou a ensiná-los. É tão tal que eles não tinham capacidade de assimilar nada, porque não tinha sido derramado neles ainda o poder do Ruh-Ra-Ul-Hin, o qual hoje as religiões chamam de Espírito Santo. Não tem nada a ver também. Espírito é de demônio. E santo deriva de Satanás. Então, foi muito difícil para Yahushua lutar com os 12. Mas pela bondade dele e pela certeza do que ele sabia que tinha que fazer, ele suportou. Ele teria perdoado até o próprio Yahudá, o Judas, né? Mas ele se apavorou, se enforcou. Então, Yahushua diz que ele não veio para destruir o homem, mas sim para salvá-lo. E aquilo ali foi só ignorância, assim como Cafos também negou a ele. E os outros negaram correndo, se apartando dele porque se escandalizaram. Então, queridos, é uma história muito bonita para quando você mergulha nela, você entender que o Salvador Yahushua, ele tem um propósito e ninguém frustra os propósitos dele. Então, quando ele fundamentou os 12, ele tinha um porquê estar fazendo aquilo. Ele precisava de um sacerdócio para os nossos dias. Como era que nós ia ter salvação se não tivesse um sacerdócio que trouxesse para nós as Imei-Tiúlia, as verdades, como é falado no popular pagão? Não tinha como. Então aí ele, depois de ressurreto, ele não abandonou os discípulos. Ele voltou a procurá-los, foi encontrar eles numa pescaria, tá? E ali ele fez as pazes com eles e os consagrou, trabalhou para os consagrar no Ruh-Ra-Ul-Hin do Altíssimo, até o momento que ele disse: não saiam de Yahushua até que eu vos de cima vos envie o poder. Aí sim foi derramado o Ruh-Ra-Ul-Hin naqueles homens que passaram a entender tudo que Yahushua falava. Eles se assimilaram a tudo com a maior perfeição. No dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, os outros disseram: eles estão bêbados? Mas por que eles estão bêbados? Cafos acudiu: porque eles estão falando a nossa língua, a nossa língua mãe. E Cafos disse: varão galileus, esses homens simplesmente não estão bêbados, eles estão recebendo o Ruh-Ra-Ul-Hin. Que maravilha, né? Ali tinha gente de todas as nações, e essas nações eram consideradas como imunda, mas agora ali eles puderam perceber que assim como eles falavam o hebraico arcaico, os outros também falavam. Até porque esse hebraico arcaico, ele foi afastado de todos os povos lá no livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 11. Lá na Torre de Babel, o Criador separou o povo dele. E aí cada um deles saiu falando uma linguagem diferente, e dali se dissiparam e cresceram as nações. Mas ali naquele dia, Yahushua, agora que ele falava que ele veio para o povo dele, mas o que era dele não aceitou ele. Lá em Yahu-Hanan 1, versículo 11, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Mas ele precisava agora chamar um povo para a salvação. E ele disse que ele ia chamar aqueles que não eram seu, que não tinham nenhum conhecimento com ele. Ele fez uma parábola. E assim ele passou a chamar pessoas que ele ia trabalhar agora para voltar eles de volta para os princípios dos Yahudins, o qual hoje eles chamam de judeu. Aí, meus queridos, foi doído isso aí. Mas nada é impossível para aquele que tudo pode. Então naquele dia, ele, Yahushua HaMashiach, levantou os 12 discípulos. E esses 12 discípulos percorreram por 6 períodos de morte. Grandes homens, homens valentes, homens que lutavam sem a espada,
contra um exército sanguinário de Roma. Mas eles estavam lá. No sexto período, eles já estavam fracos. É aí que você pega Yal, Isaías 14, e você vê lá o diabo dizer que debilitava as nações. Foi ali. Ele debilitou os discípulos de Yahushua por 6 períodos. No 7º período, eles já estavam fracos. Foi dali por diante que o diabo assumiu, usando exatamente um homem chamado Lutero, um agagita. Você precisa conhecer a história de Agag. Agag, o agagita, o homem mau que perseguia os Yahudins, que pegava os filhos deles, e no dia que eles precisaram passar pela terra dos Agag, eles não deixaram. Então você precisa conhecer essa história. 2 agagitas se encarregaram de dar um basta no povo de Yahurim. Eles pegaram aqueles que crucificaram Yahushua. Hitler matou quase mais de 6 milhões de judeus, como eles falam hoje. E Lutero foi pelo outro lado e derrubou a mensagem de Yahushua Homer Hushihai. Mas isso não quer dizer, meus queridos, que ela fosse ficar apagada para sempre. O diabo tirou todos os nomes verdadeiros, tirou tudo que era do Altíssimo, porque ele não aceita. Modificou tudo e criou os 3 sistemas enganadores de Apocalipse 16:13. Vi sair da boca do dragão. A boca refere-se ao sistema espírita. Vi sair da boca da besta refere-se ao sistema católico. Volta atrás para dizer que o dragão, a boca do dragão simboliza o espiritismo e também o Império Romano e o próprio Satanás, tá? Vi sair da boca da besta simboliza o sistema católico, que só veio existir depois de 1929, tá? E aí foi que ele assumiu o poder, para que você não fique alheio. Mas no tempo dos imperadores era catolicismo? Não, não era. Era espiritismo, tá? Espiritismo sanguinário. Então, o que acontece agora? Aí, quando o outro texto diz: vi sair da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? Exatamente, é o protestantismo que vem de Lutero. E aí que houve a maracutaia, onde se uniu o Papa e Lutero. Lutero, um grande estudioso, um filósofo, um homem que estudou teologia, filosofia e psicologia, um psicólogo também. E assim foi formalizada a doutrina pastoral, a doutrina que forma padre, pai de santo e pastor. Se eu estiver mentindo, vocês me corrijam. Mas esses homens são formados através desses estudos. Não se compara com os estudos que Yahushua deu aos seus discípulos, porque os discípulos de Yahushua nunca foram a escola nenhuma, com mestre nenhum, a não ser o seu mestre, Yahushua Homer Hushihai. Então, meus queridos, é esse sistema que eles ocultaram. Foi esse sistema que Martim Lutero, em conchavo com o Papa da época, apagaram e mudaram os nomes, tiraram os nomes verdadeiros de dentro da Bíblia. Essa Bíblia foi fundamentada por um Papa, ou seja, por um padre chamado João Ferreira de Almeida, um português, em conchavo com um Papa chamado Damasus. Foi eles que fizeram as modificações dessa Bíblia. Essa Bíblia, ela não tem a tradução que vem do hebraico palio. Ela tem um bocado de verdade, mas ela tem um bocado de mentira. Sem falar no que os pastores, padres e pai de santo distorcem. Pai de santo não quer nem pegar em Bíblia. Mas ele também é do mesmo lastro deles, porque ele aceita Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Porque eles são tudo uma coisa só. Então, eu quero que vocês entendam. Essa doutrina, ela está com os dias contados. No ano passado, eu tenho até um vídeo que mostra isso. Houve um boato de que o Papa ia declarar o cristianismo.
e esse povo ficaram apavorados porque... Mas o cristianismo não faz mal nenhum, não tem medo nenhum, porque quando você olha, todo mundo já é cristão. Se é espírita é cristão, se é católico é cristão, se é protestante é cristão. Não tem problema declarar o cristianismo. Mas onde está o problema? O problema está quando você declara uma doutrina única e acaba com, exatamente, com a divisão entre espíritas, católicos e protestantes. Porque hoje você pode dizer, se você for espírita, você pode dizer que é cristão. Se você for católico, você pode dizer que é cristão. Se você for protestante, você também é cristão. Mas quando vier o decreto vai destruir todos os outros sistemas e vai ficar apenas um sistema. Os cristãos católicos, todos. Vai derrubar o sistema pastoral. Como é que você prova isso? É só você pegar a sua Bíblia e ver Apocalipse capítulo 17, versículo 16. Lá ele diz assim: os 10 chifres que viste, 10 chifres são as 10 Nações Unidas, a qual chamamos de ONU, Organização das Nações Mundial. E a besta significa o governo mundial, o qual é denominado como Papa, ou Papado, porque ele não acaba, ele é como a hidra, quando cai um, levanta outro. Esses odiarão a meretriz. Quem é a meretriz? É o protestantismo luterano, comandado pelos pastores. Veja bem, os 10 chifres e a besta odiarão a meretriz, que é o sistema protestante, tá? Aí diz: comerão-lhe as carnes e a farão despojadas e a lançarão no fogo. Deu para entender? Isso quer dizer que o poder governamental mundial vai exatamente derrubar o protestantismo pastoral. Mas o engraçado é que nós estamos deixando alguma coisa aqui para trás. Eu vou voltar para dizer para vocês que dias atrás o papado derrubou o primeiro acordo que ele tinha feito com Lutero. Qual foi? É porque quando o papado fez a negociata com Lutero, ele deu ao sistema maçônico, exatamente, que passa por 3 etapas de nome. Ele passa pelo sistema templário, pelo sistema Illuminati e hoje está no sistema maçônico. Então o papado deu para eles, no Concílio de Latrão, em 1929, o papado deu para eles exatamente o lastro monetário, que é do ferro, que passou do tempo do Império, e deu também o poder político. E agora, da mão de Lutero, o sistema pastoral recebe a isenção de imposto na pessoa de um CNPJ, que isenta o sistema das igrejas de devolver imposto a César. Isso quer dizer que toda a questão monetária era coordenada pelos maçons. Essa briga que nós estamos vendo aqui agora, porque eles foram derrubados. O Papa pegou de volta o poder que eles tinham na mão, o poder monetário e o poder político. O Papa está fazendo uma reforma, tá? Através dos governos de cada país no sistema político. O sistema monetário também eles já modificaram, já está voltando para o lastro do ouro. Era ferro, é uma palavra que as pessoas quase não entendem. Lastro monetário quer dizer a moeda de cada período. Aquela moeda que valia em cada período. Babilônia foi ouro, os Medos e Persa foi prata, Alexandre Magno Grande foi o bronze, o Império Romano foi o ferro, e o ferro se estendeu até o período europeu papal. É por isso que chama os pés de barro misturado com ferro. Por quê? Porque há uma união do papado com o barro, que é os Estados Unidos da América do Norte. São as duas bestas de Apocalipse 13, versículo 1 e versículo 11. Um emergiu da água, que é povo, nações e língua, e a outra emergiu da terra, Estados Unidos da América do Norte. Essa nação surgiu através das 13 famílias do final de Filadélfia. Então, queridos,
Há muito a se explicar e nós estamos aqui fazendo isso. Então veja bem, daqui a pouco virá um decreto aonde o papado vai derrubar também, já derrubou os maçons, está acabando de derrubar, eles estão aí numa luta, aqui no Brasil mesmo, está um fole doido, o STF, que é quase tudo maçom, Ordem dos Advogados, que é quase tudo maçom, a Globo, que vem de maçom também, e os maçons tão violentos porque eles não estão aceitando a queda que foi tirar deles o lastro monetário. Então vão ficar tudo pobre. O sistema quântico vai se encarregar de ferrar cada um deles, tá? E eu vou dar sequência a esse estudo no próximo vídeo, porque o assunto é muito importante. Mas as pessoas não estão sabendo. E tudo isso está rolando debaixo do nariz das pessoas e eles simplesmente estão seguindo o sistema lunático das religiões. E isso é bom para quem? É bom para aquele que quer pegar o remanescente. Quem é o remanescente? Os 144 mil de Apocalipse 7,4. Tá? Aqueles que não se macularam com mulher, que quer dizer, aqueles que estão saindo das igrejas e fazendo a reforma que Yahushua determinou que seus discípulos fizessem. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, temos muito mais a falar. Nesse momento, há uma grande guerra entre o governo aqui no Brasil. Vamos falar do Brasil. Aqui no Brasil, há uma guerra entre Bolsonaro e os maçons. Os maçons querem comandar porque eles faziam isso o tempo todo através da Globo. Eles mandavam o governo, podia ser o governo que fosse, mas era coordenado pela Globo. E a primeira coisa que Bolsonaro fez foi cortar as asas da Globo. Tá? A Globo está a ponto de cair. Até o próximo vídeo.